a distribuição da camada, né? Até brinquei com vocês, né? Põe senha de celular aí. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, não é isso? O diagrama de Pauli não é para decorar, até porque eu dou o diagrama para vocês. O que você precisa saber é você entender o sentido do diagrama, né? Desceu, sobe, desceu, sobe, é nesse sentido, certo? Para poder fazer a distribuição. Agora sim, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Então, vocês vão copiando e eu vou explicando. Estão vendo? Vou aumentar mais um pouquinho. Não dá para aumentar, já fui no máximo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 1S2, ó. Desceu. Ó, pessoal, vocês estão com a tabela do diagrama colado no caderno. Coloca aí do lado. Pra você entender de onde tá chegando esses números aqui. Certo? Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui. Eu não fiz a minha. Mas vocês têm aí. Vocês têm que ter o diagrama do lado, tá, gente? Não tem jeito. Aqui, a minha aqui. Tá? Então, vamos lá, ó. Franço. Começa aqui. 1S2. Desceu. Dá volta. Próximo. 2S2. Desceu, sobe. Quem que vem próximo? 2P6. Desceu. Próximo. 3S2. Desceu. Subiu, desceu. 3P6. Desceu. 4S2. Desceu de novo, subiu. Próximo. 3D10. Põe o diagrama aí do lado para você entender o que eu estou falando. 3D10, ó. Desceu, próximo. 4P6. Desceu, próximo. 5S2. Subiu, desceu. 4D10. Desceu. 4P6. Ou, perdão, 5P6. 6S2. Ó, quanto deu até aqui, gente? Vamos somando? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 2, 18, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com mais 6. Faz aí, matemática. 48 mais 6. 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 com 14. 10 vai 1. 5, 6, 7. Até aqui deu 70. Com mais 10, 80. Com mais 6, 86. Para 87, 1. Então, terminamos no 7S1. Posso ter 7S1? Claro que eu posso. Não existe 7S3, tá, gente? 6P7, 4F15, 5D11. Mas pode ter 5D9, 5D8? Pode. 7S1? Pode. 4P5? Pode, tá? Não existe 4K. Professora, Menos pode ter, mas não. Oi. uma dúvida. Esses negócios que a gente tava fazendo agora, magnésio, estanho, criptônio, Uhum. só só vai neles esses números que a gente fez na tabela, 1S2, essas Sim, coisas? sim, é seguir a tabela, o diagrama. Tá? Por exemplo, ó, volta aqui no França. Até o 6P6 deu 86. O número dele não é 87? Então, o próximo na tabela lá, se você seguir o diagrama, vai ser o 7S2. Só que
Até aqui deu 86. Para 87 falta quanto? 1. Então vai ser 7S1. Eu posso ter menos? Posso, é o que eu estou falando desde o começo da aula. Eu posso. Não existe mais. Por exemplo, não existe 7S3, 6P7, 5D11. Não existe. Mas pode ter menos. Tipo 7S1, como deu aqui. Olha aqui no estanho, ó, deu 5P2. Posso. Por quê, gente? Esse número S2, P6, D10 e F14, o que significa? 2, 6, 10 e 14. É uma quantidade máxima, tá? Quer dizer que 14 é o limite, 10 é o limite, 2 é o limite, 6 é o limite. Então, eu posso sim ter menos. Entendeu, então, todo mundo? Por isso que aqui deu 5P2. Porque até aqui no 4D10, deu 48. Para 50, 2. Aqui, ó, 6P6, até aqui deu 86. Para 87, 1. É menos do que o 2. Não tem problema. Porque o 2 é o máximo. Entenderam, pessoal? Só não pode ter mais. Aí não tem como ter mais. Então, se você parar para pensar, ó, o último aqui, ó, é a sobra. É igual lá nas camadas, é a sobra. É o eletrozinho que falta para completar. E geralmente ele vai dar menos, tá, gente? Ele vai dar menos do limite. Não tem problema. Não existe mais, tá? Não existe mais. Só reforçando. Certo? Agora, só reforçando. Não é para decorar diagrama de Pauli. Não se decora. É para entender. Seguir o fluxo aí do sentido. Bom, aí na página ainda, 54, já copiaram aqui? Já, Ítalo, pra vocês... Terminando, professora, terminando. Já, professora. Quem falou que estou terminando? Bom, elementos químicos e sua representação. Isso aqui eu vou aprofundar mais nos próximos assuntos aí. Que o nosso próximo assunto, depois desses, né, que eu vou falar hoje e mais quarta-feira, nós vamos entrar na tabela periódica, tá? Volto a reforçar, tabela periódica também não se decora, nem os químicos sabem tabela periódica, você tem que entender. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas aí. Entender o que são aquelas letras, o que são aqueles números, o que é aqueles troços cheios de coisa lá, por que ela é colorida, já observaram que ela é colorida, tudo tem uma explicação. Como ela surgiu, por que ela surgiu. Então, essa aí é a cena do nosso próximo seriado do Netflix de ciências. Bom, pessoal, existe, toda vez que vocês ouvirem essa palavra aqui, ó, essa sigla, IUPAC, ela vem do inglês, tá? Traduzindo, significa União Internacional de Química Pura Aplicada. Então, qualquer pesquisa científica na área da química passa pela avaliação da IUPAC. É ela que decreta oficialmente, tá? Então, por exemplo, quando surgiu a tabela periódica, ela que decretou oficialmente. A partir de então, foram surgindo novos elementos. Nós vamos estudar isso. Para entrar dentro da tabela. Então, quem publicou isso daí, quem decreta oficialmente isso daí, é a IUPAC, tá? Então, a IUPAC, ela é uma comissão de pesquisadores que fazem toda uma análise e estudo de qualquer descoberta e pesquisa científica atualmente, da área da química. Bom, os elementos químicos, ele é representado pela letra Z, como eu falei na aula passada. O que é o Z? O Z representa prótons. E o que são os prótons? Que o Moncellet descobriu lá. Que é a mesma quantidade do número atômico. Então, por exemplo, vou pegar o elemento potássio. O potássio, ele tem o número atômico dele é 19. Isso significa
aqui ele tem 19 prótons. Então, número de prótons e número atômico é a mesma coisa, certo? E aí a representação desses elementos químicos, ele é utilizado letras maiúsculas, tá? Se for duas letras, a primeira é maiúscula e a menor é minúscula. Porém, contudo, entretanto, volto a reforçar aqui, que lá na tabela vai ter uns elementos químicos que a letra não vai bater com o nome. Tá? Por exemplo, cálcio. O símbolo do cálcio é Ca. Carbono é C. Oxigênio, O. Agora, prata, ouro, chumbo, mercúrio, não vão bater, tá? O ouro, o símbolo dele é AU, o chumbo é PB. Por quê? Porque tem alguns elementos químicos da tabela que eles vêm de origem latim. Então, eles pegaram a letra da palavra do latim. Então, por exemplo, ouro, no latim é aurum. Então, o símbolo é AU. O chumbo é plumbum. Então, daí vem PB. Tá? Mercúrio, por exemplo, é HG, o símbolo dele. Vem da palavra do latim também. E todo número vai ter, todo elemento vai ter seu símbolo e seu número atômico, representado pela letra Z. Então, vocês vão ver aí nos exercícios, tá lá. O elemento cálcio, Z igual, se não me engano, o cálcio é 20, tá? Então, o que é esse Z? É número atômico dele, tá? Não se esqueçam disso. Todo elemento vai vir representado. Por isso aqui, ó, o símbolo vai ser a letra do elemento, por exemplo, ele pegou o exemplo aqui do carbono. Então, eu tenho carbono. Em cima vai ter um número, embaixo vai ter outro número. O que é esse número de cima? Ó, eu tenho o símbolo, o número que vai aparecer em cima é massa e o de baixo é o atômico, tá? Então, por exemplo, carbono, qual é o número atômico dele? É 6, lá na tabela. Qual é a massa do carbono? 12. Tá? Então, vai ser essa representação aqui. E pode haver também, assim, ó, carbono traço 12. O que é carbono traço 12? O que é esse 12? É a massa do carbono, tá? Vai se acostumando com isso aqui, pessoal, que tem a ver com os próximos assuntos ali, tá? Então, a gente vai trabalhar muito esse esquema aqui, ó. O símbolo, número de cima, massa, número de baixo, atômico. Pelo amor de Deus, gente, não me confunda. Eu tive de aluno que errou, tá? Pegava o número de cima como um número atômico, não. Memoriza aí. Em cima é massa, embaixo atômico, o próton, tá? Repetindo, em cima massa, embaixo próton e atômico. Então, quando você vê assim, ai, carbono 12, porque esse 12 é a massa dele, tá? Não é atômico. E esse aqui é a representação, como a gente já viu no exercício para trás. Então, aqui é a representação do carbono. As bolinhas verdinhas, ó, mais escurinhas é os prótons, que é o atômico dele. Então, vai ter 6. Se ele vai ter 6, então ele vai ter duas camadas. Ó, esse círculo é a camada K, KLMNOP, não é isso? E a segunda camada, perdão, a primeira camada é essa, que é a K, e a de fora é a KL, tá? E o que essas bolinhas no meio aqui? Em verde clarinho são os prótons e o branquinho aqui são os nêutrons. Esse átomo aqui de carbono é um átomo eletricamente neutro, tá? Por quê? Reforçando, por quê? Porque tem prótons e elétrons iguais, todo mundo igual, ó, mesma quantidade, então esse átomo está em equilíbrio. Pode desequilibrar? Pode. Aí vai acontecer um fenômeno aí que nós vamos ver lá na página 57. Não vai dar tempo de falar agora. Vai ficar na próxima aula. Agora, eu vou trocar aqui, tá, pessoal? Vou pôr meu slide agora.
Só reforçando aí. Todo slide que eu monto para vocês, pessoal, é material exclusivamente de vocês, tá? Você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir lá no Google, copiar no seu caderno. Quem tem impressora pode imprimir. Quem tem computador pode salvar aí um arquivo no seu computador. É exclusivo para vocês, tá? Tia Teixeira faz com muito carinho esses slides. Então, para ajudar aí o seu estudo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, para encerrar, semelhanças atômicas. Vamos buscar lá no português o que significa essa palavra semelhança. O que quer dizer semelhança? Quem pode responder para mim? Língua portuguesa. O que significa a palavra semelhança? Algo Parecido. Parecido? parecido. Muito bem. Aí eu te pergunto, um átomo pode ser parecido com o outro? Sim. Tá? Esse fenômeno se chama semelhanças atômicas. Então, você vai lá na sua apostila. Deixa eu interromper um pouquinho aqui, para mostrar o que vocês têm que grifar. Vai lá na sua apostila, na página 55, e você vai fazer um meio quadrado assim, ó. Lá embaixo. Ó. Tá vendo semelhanças entre os átomos? Você vai fazer um meio quadradinho nessas informações, só aqui, ó. Igual eu fiz. O meu marca-texto tá fraco, não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu ver se eu acho meu outro marca-texto. Dá para ver sim, professora. Dá? É que o meu marca-texto tá acabando. Eu tinha um outro aqui. Vamos ver. Essas semelhanças atômicas, vocês memorizam bem aí, porque ele vai aparecer muito num assunto lá na frente, lá na frente, tá? Ou quando vocês ouvirem uma notícia, tá? Tipo assim, ai, aconteceu por exemplo, quando eu falar de radiação, eu vou comentar dos acidentes de Chernobyl e do acidente de Goiânia, tá? Aí lá vocês vão ver, o acidente foi com o isótopo do carbono, não sei das quantas. Então, vocês entenderem aí o que é isso, tá? Na página 56, quadradão, bem grande. Em destaque aí na palavra, as seguintes palavras, que tá em destaque aí. Em verdinho, isótopos radioativos, radioisótopos, ó. Quadradão toda a página, mas destaca também essas palavrinhas. E lá embaixo, destaca o quadrinho lilás, os dois quadrinhos. Ó. Quadradão em toda a página, mas destaca esses quadrinhos e as palavrinhas aqui, ó. Isótopos radioativos e radioisótopos. E só por enquanto, tá? Bom, o que são semelhanças atômicas ou semelhanças entre os átomos? Bom, o próprio nome diz, parecido. Vão ser átomos que eles vão ser parecidos em determinado ponto. Que ponto é esse? Pode ser prótons, pode ser massa ou nêutron, tá? Aí eu vou compartilhar aqui rapidinho, porque falta 2 minutinhos. Vamos começar pelo isótopo. Hoje eu vou falar só dele, tá? Rapidinho. O que são isótopos? São átomos. O que eles vão ter de semelhantes? Eles vão ter o mesmo número atômico. Porém, a massa e o nêutron deles vão ser diferentes. Exemplo. Opa, vou voltar aqui. Exemplo.
Por exemplo, hidrogênio. Eu tenho 3 isótopos de hidrogênio. O hidrogênio, o número atômico dele na tabela é 1, tá? Aqui embaixo, ó, 1, 1 e 1. Mas, olha as massas dele lá em cima. 1, 2 e 3. Certo? Então, esse hidrogênio aqui é o original, vamos dizer assim, da tabela. Esse hidrogênio e esse hidrogênio, esses dois aqui, são isótopos desse hidrogênio. Certo? Então, por quê? Porque eles têm massas diferentes, mas eles têm o mesmo número atômico. Então, ele é isótopo desse hidrogênio. Por que isso, pessoal? Os isótopos, ele é muito utilizado lá na radiação. Certo? Porque quando eu altero o número de massa, ou nêutron, ou próton, eu vou mudar o elemento. E aí eles vão ser semelhantes. Então, esse aqui, por exemplo, é o gás hidrogênio. Esse aqui, se não me engano, é o chamado trítio. O trítio, ele aparece num filme. Ele aparece lá no filme. Que se chama Homem-Aranha. Sabe o Homem-Aranha? 2, se não me engano. É o 2. Gente, o Homem-Aranha é um filminho que dá licença. Tem muita química ali no meio. Então, tem uma parte lá do filme, né, que o vilão lá tenta fazer uma fissão nuclear, e aí ele usa o trítio para fazer essa fissão. O que é o trítio? É aquele hidrogênio que apareceu aqui, que é isótopo do hidrogênio original. Ah, então, o isótopo, ele é um átomo semelhante de outro. Aonde eles são semelhantes? Número de prótons. Entenderam? O que são isótopos? Tá? Memoriza isso aí. Nós vamos falar muito de isótopos lá na radiação. Beijo. Pausa do nosso Netflix aí. E até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Não esquece da tarefa, hein, gente? Por favor. Tchau, professora. Tchau, Pro. Professora. Oi. Vai ter aula quinta-feira? Normal? A aula essa semana vai ser de segunda a quinta, tá? Ah, sim. Vai ser 100% online. Então, quer dizer que não vai ter aula realmente sexta? Não, sexta é feriado. Que doido. E aí nós vamos retornar com o sistema híbrido segunda-feira. Tá. Tá Falou. bom? Tchau, Bruno. Obrigado, professora. De nada. Tchau, beijo.